Nostálgicos sobreviventes, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E esse vídeo, ai meu Deus, para nostálgico nenhum botar defeito, nós vamos falar da melhor década do mundo. Mentira, pra mim foi, né? Eu sou noventista, então eu sou muito saudosista de tudo que a gente teve nos anos 90. Porque nos anos 90 a gente ainda ouvia rádio, nos anos 90 a gente ainda comprava discos, a gente assistia TV aberta que tinha MTV, assistia videoclipe, conhecia músicas novas. E o rock, onde é que tava nessa história? Rock começou os anos 90 ainda com aquela galera do hard rock entregando e continuando o seu trabalho. E iniciou-se um movimento que ficou marcado na história. Estou falando do movimento grunge, que veio ali aquela ideia de um som mais sujo mesmo, né? Eu brinco que não só o som, mas os integrantes mais largadões também, aquela coisa toda, aquela coisa mais gritada, aquele sofrimento estampado, escancarado para quem quisesse ver e ouvir, né? Então a gente tem o surgimento de muitas bandas dentro desse cenário, a maioria vinha ali de Seattle, dos Estados Unidos. A gente dá ênfase, obviamente, para o Nirvana, que encabeçou tudo isso, mas a gente teve muitas outras bandas muito boas também, como o Alice in Chains, o Pearl Jam, os Stone Temple Pilots, o Soundgarden e todas essas bandas que surgiram dentro desse movimento que fez história, ficou marcado e alguns caras foram tirados da gente cedo demais, né? O Clube dos 27 continua assombrando os nossos meninos do rock, levou o Kurt Cobain, por exemplo, né? A gente tinha ali o Hole, né? As mulheres tentando também entrar e se colocar nessa expressão dos anos 90 que também foi marcado pela mulher podendo se expressar um pouco mais, né? E a mulher aí tentando se colocar dentro desse movimento do rock com bandas só de mulheres, como foi o caso do Hole, né? Tinha outras bandas também que surgiram na segunda metade, como o Garbage No Doubt, que traziam mulheres ali nos seus vocais, a Alanis, que fez muito bem esse papel. Então a gente teve já a mulherada também aparecendo bastante. A gente tinha do lado ali do movimento grunge, a gente tinha bandas como Smashing Pumpkins, por exemplo, que também surgiu nessa mesma época. E as bandas ali do hard rock, né, do Bon Jovi, do Guns N' Roses, continuaram fazendo muito bem o seu papel. A gente tem o surgimento aqui no Brasil da MTV e a gente começa a ter mais acesso aos videoclipes das bandas gringas e também ter esse apelo maior para que as bandas nacionais fizessem seus próprios videoclipes. A gente passa a poder assistir os VMAs, né, o Video Music Awards, e também o VMB, que era o nosso Video Music Brasil, maravilhoso, né? E a gente vê muito surgimento de muitas bandas, como Raimundos, por exemplo, o Charlie Brown Jr., algumas bandas que surgiram e sumiram, né, como o Rumbora, por exemplo, o Teobaldo. E a gente tem também o movimento punk tentando retornar com o Green Day, por exemplo, né? E depois, mais no finalzinho da década, o Offspring, que também explodiu, principalmente aqui no Brasil. Os caras eram gigantescos e eu imagino que mundo afora não devia ser diferente, né? Então a gente estava sempre ligado em tudo isso que vinha acontecendo na década de 90 e, como eu disse a vocês, quando o Kurt Cobain foi embora, entrando para o Clube dos 27, o grunge ficou meio balançado. Algumas pessoas falaram que o grunge tinha morrido junto com o Kurt, apesar de que algumas bandas continuaram esse legado e continuam até hoje, como o Pearl Jam, por exemplo. Mas, conforme isso foi sendo noticiado, foi surgindo lá para o outro lado, nas terras do Reino Unido, um outro movimento chamado de Britpop, alguns chamam de Britrock, enfim, que trazia bandas tentando falar que a vida não era tão ruim assim, o que é importante era bagunçar e tudo isso. E é lógico que a gente vai dar ênfase aqui para o Oasis, que saiu um pouco dos padrões do Britpop, né? Fazendo um som mais de guitarras, então trazia ainda aquele peso do grunge, aquela coisa mais suja, mas vinha ali dentro, junto com outras bandas como o Blur, o Pulp, o Swede, o The Verve e tantas outras bandas ali, mais pro finalzinho da década, o pessoal do Stereophonics, que eu gosto bastante também. Então eles vieram trazendo o rock britânico de novo, né?
o rock britânico que trouxe os Beatles, que trouxe Sex Pistols, Rolling Stones. Agora, na década de 90, o que se destacou mesmo foi a galera do Oasis, né? Trazendo essa vertente aí meio rebelde também, meio bagunceira, né? Essa coisa de curtir a vida doidado, né? Era com eles mesmo, e brigas, e muita treta, e tudo isso que, enfim, fica marcado aí como sendo, às vezes, como diz o Liam Gallagher, atitude rock and roll, né? Enfim, se é ou não é, os caras também ficaram famosos por suas músicas e deixaram ali o seu legado, o seu lugarzinho marcado na história, né? Não só de muita gente como eu, por exemplo, mas também na história da música em geral, né? Pelo menos Wonderwall todo mundo conhece. Então a década de 90 ela foi bem legal, como eu disse a vocês, teve em 94 uma tentativa de Woodstock, claro, né? Nada como o primeiro Woodstock, mas eles tentaram. Teve o Green Day, por exemplo, participando desse Woodstock de 94, né? E o rock ele entrega, apesar da chegada do CD, né, ali na década de 90, substituindo mais ou menos o vinil, ele não perdeu força, né? A galera ainda ia pra galeria do rock aqui em São Paulo, ou você aí na sua cidade, ia pra loja de disco comprar e esperar o lançamento do álbum. Tinha toda aquela emoção, né, que infelizmente a gente vem perdendo ao longo dos últimos anos. Então a década de 90 foi muito rica pro rock and roll em todos os lugares do mundo. A gente teve voltas, né, muito legais. A gente teve bandas que vieram meteoricamente, como foi o caso dos Mamonas Assassinas. A gente perdeu ícones como o Renato Russo, por exemplo, e o Cazuza lá no começo da década de 90. O Freddie Mercury também nos deixou no começo da década de 90. E a gente teve retornos bem emblemáticos, como foi a galera do Capital Inicial retornando, né? Ter um acústico MTV era uma coisa assim muito, muito, muito legal. A gente não falou deles que surgiram na década de 80, mas na década de 90 os Titãs fizeram também um acústico, e a gente vê a galera do Titãs hoje, em 2023, fazendo a sua turnê de encontro, é simplesmente sensacional, né? Então o Capital Inicial, quando eles lançaram o acústico lá em 99, eles atingiram um outro nível, né? Então a MTV deu muita chance, tinha muito concurso de bandas como o CPM 22 começaram por conta de concursos que existiam na nossa MTV. Então você imagina o que não acontecia ao redor do mundo, né? Foi uma década riquíssima, não é à toa que a gente fala que é uma das melhores décadas, acho que melhor que 90, só a década de 60 mesmo, né? Mas foi uma década riquíssima pro rock and roll, e a gente tá chegando, né? Esse é o nosso penúltimo vídeo, e no próximo a gente vai falar um pouquinho sobre nos anos 2000. Será que nós tivemos a última década de rock da história? Então é aquela coisa de sempre, senta o dedo no like, compartilhe o conteúdo, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau!